Olá, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que esteja tudo sob controle. Vamos dar aí continuidade à nossa aula, né? Conforme nós combinamos aí previamente, que seriam aulas curtas e gravadas para liberar vocês, porque como são muito curtas, não compensaria segurar vocês, né? E nós estamos concluindo o nosso conteúdo. Acredito que só mais uma aula, essa e mais uma, e nós estaremos finalizando o semestre, certo? Nós vamos falar depois aí do contrato de vendas, que já foi finalizado. Nós vamos falar de contratos, são conhecidos como contratos de colaboração, certo? Os contratos são de colaboração, conhecidos por esse nome, justamente porque existe o trabalho conjunto, a colaboração entre pessoas que buscam a realização de negociações empresariais onde todos deverão sair lucrando, né? O colaborador e o colaborado. E ainda tem o cliente, que será o interessado no produto ou serviço oferecido. Então, temos aí na apostila de vocês esses exemplos aí, esses principais contratos de colaboração, que são a comissão, a representação comercial, a concessão mercantil, também chamada de distribuição, e a franquia, certo? Esses contratos aí, eles são empresariais, então os envolvidos são o colaborador e o colaborado são empresários, certo? E temos ainda aí o cliente que também pode ser empresário ou não, é isso? Então eles vão colaborar, vão trabalhar junto, provocando aí, buscando aí a intermediação ou a aproximação. É isso que tem na apostila de vocês, ó. A colaboração pode ser feita por intermediação ou por aproximação. Tem aí na apostila explicando o que é isso. O que é o contrato de colaboração por intermediação? Nesse caso aí, o colaborador ele adquire os produtos, coloca o seu ganho em cima do que ele gastou e revende. Então ele adquire o produto para depois revender, certo? Ele vai ter esse produto disponibilizado com ele mesmo para repassar aos clientes interessados. Já o contrato de aproximação, ele não adquire esse produto, ele não tem esse produto em mãos. Ele apenas aproxima o cliente do fornecedor, né? E aí ele vai ganhar um valor em cima das vendas que ele proporcionar ao empresário vendedor em relação ao consumidor, que pode ser empresa ou pode ser pessoa física, né? Então temos aí, por exemplo, a concessão comercial é um contrato de intermediação, porque o concessionário é só você lembrar da concessionária de veículos. Ela compra os carros da fábrica, ela tem os carros na mão e aí ela revende com o lucro dela. Então ela tem esse produto em mãos, né? E já o de representante comercial, ele não tem o produto na mão. Ele aproxima o interessado que quer comprar o produto ou serviço do empresário que quer vendê-lo. E aí ele faz essa aproximação e ganha um valor, né, em cima dos negócios que ele trouxer para o empresário vendedor, certo? Então, pessoal, aí essa diferença aqui já está explicada, já falei nesse parágrafo, está tudo colocado aí na apostila de vocês. Então, ocorrerá no contrato de representação, tem aí um percentual que ele vai ganhar em cima. No contrato de intermediação, nos de aproximação, ele ganha um percentual em cima. Nos de intermediação, ele põe o seu lucro em cima do valor que ele já pagou, certo? Então, nesses casos aí, pessoal, esses contratos têm como característica a subordinação empresarial, está aí grifado. O que quer dizer a subordinação empresarial? É que o contratante, o colaborador e o colaborado vão trabalhar num regime em que o colaborado
vai se subordinar ao colaborador, perdão, vai se subordinar ao colaborado, né? E vai trabalhar conforme as ordens dele. Mas isso não gera vínculo empregatício. Ou seja, o representante ou o representante, ele não vai ser empregado do representado. Ele tem uma subordinação dentro do contrato de colaboração, mas isso não o torna empregado. Não tem aí os direitos trabalhistas que o empregado tem. Por isso que se diz que a subordinação ela é empresarial, ela não é empregatícia. Não tem carteira assinada, tem um contrato que liga as duas partes. Mas esse contrato não é de trabalho, é um contrato comercial de colaboração, que é justamente o que nós estamos vendo aqui, ok? Então, vendo aí pela ordem a comissão mercantil. Olha aí o que diz o artigo 693 do Código Civil. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. O que quer dizer aí, pessoal? Vamos analisar quem é o comitente. O comitente é o empresário que contrata o comissário. O comitente é um empresário que tem o produto ou serviço para vender. E comissário é o empresário que vai fazer essa compra para revender, certo? É isso aí. O comissário, então, pessoal, é o empresário que realizará, tá aí, ó, o comissário é um empresário que realizará negócios no interesse de um outro empresário, o comitente, mas os realizará em seu próprio nome. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que o comissário, pessoal, ao fechar um contrato com o cliente, ele assina, ele próprio se responsabiliza e o cliente entra em contato com o comissário e não com o empresário fornecedor, que é o comitente. Se tiver algum problema na entrega, na qualidade, no fornecimento, na execução, na conclusão, o problema é entre o comissário e o cliente que comprou. O comitente nem aparece aí. O contrato entre o comissário e o comitente é entre eles. Isso não aparece para o cliente que está adquirindo o produto ou serviço. Então, o comissário ele age no interesse do comitente, tá certo? Ele age no interesse do comitente, mas ele próprio assina. A titularidade dos negócios fechados é no seu próprio nome, não é no nome do comitente, tá certo? Embora ele haja em favor do comitente e segundo as orientações do comitente, tá certo? O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar. Então, o comissário é quem vai responder. O comitente, que é o empresário que vai fornecer o produto ou serviço, o cliente não vai entrar em contato com ele, mas tão somente com o comissário, tá certo? Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes o empresário que tem um produto ou serviço, além dele querer ter vários colaboradores em vários locais do país, sem ter vínculo empregatício, sem ter que criar uma estrutura, porque ele não tem que criar estrutura, ele usa a própria estrutura que já tem. Muitas vezes ele não quer aparecer também, porque se ele aparecer, ele vai ter uma dificuldade maior de negociação. E outra, através do comissário, ele vai ter uma capilaridade, uma infiltração, uma ampliação do mercado que ele por conta própria, teria muita dificuldade para ter um vendedor empregado dele, por exemplo, em cada município ou em cada estado, ou em cada cidade do mesmo estado ou do mesmo município. Então, isso é bom para todo mundo, não é isso? Ok? Artigo 696 do Código Civil. No desempenho, algumas coisas eu pulei, pessoal, porque é só lei, tá certo? Artigo 696 do Código Civil, né? Vou até corrigir aqui. Código Civil. No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, que é o empresário que vai efetivamente entregar os bens e produtos, mas ainda para lhe proporcionar lucro que razoavelmente se podia esperar
do negócio. Isso aí está na lei, certo? Caso não cumpra suas tarefas satisfatoriamente, acarretando prejuízos ao comitente por ato de omissão ou comissão, porque ele fez algo de errado ou ele não fez algo que tinha sido feito, o comissário poderá ser responsabilizado. É o que diz o 696. Responderá ao comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo e por ação ou omissão ocasional ao comitente. E aí, pessoal, o comissário vai ser remunerado pelo comitente, né? Conforme os negócios que ele tenha elaborado em seu próprio nome, mas a favor do comitente. E essa remuneração é justamente o que a gente conhece como comissão, a famosa comissão. E aí, a comissão deve ser estipulada no próprio contrato, certo? Se não for estipulada, aí vai ter que se utilizar a média do que é pago naquele mercado. Então, é melhor colocar no contrato para não ter problema, né? O exemplo concreto aí dessa atividade empresarial é aquela exercida pelas agências de viagem. Quando você vai comprar um pacote de viagem, você pode comprar através da agência. O contrato será firmado pela agência e por você, usando o CNPJ da agência, e não o CNPJ do hotel, da companhia aérea, da companhia transportadora, nada disso. Isso aí será entre a agência e essas companhias. Então, facilita para o cliente, facilita para as companhias e ainda permite a atuação do comissário. Então, um ótimo exemplo aí é esse aí das agências de viagens, tá certo? Aí fica mais fácil de você compreender a comissão. Aí cada pacote que a agência vender, ela vai ganhar uma comissão da companhia aérea, da companhia de aluguel de carros, dos hotéis, dos transportes e assim por diante, certo? Dentro desse contrato de comissão, pessoal, é possível reservar uma zona exclusiva, né, através de uma cláusula contratual, estipulando qual a área que o comissário poderá atuar. Na cidade tal, ou nas cidades tais, ou na região metropolitana, ou no município todo, ou no estado todo, ou num conjunto de estados, ou no país todo. Isso aí vai variar de acordo com o interesse das partes envolvidas, o comitente e o comissário. Deverá ser colocado em contrato para evitar que haja, por exemplo, a superposição e a concorrência entre os próprios comissários na mesma área, né? Que aí pode trazer prejuízo para os comissários e para os comitentes. Então, é melhor que haja aí uma zona delimitada de atuação determinada em contrato para cada contrato de comissão, tá certo? Quanto a isso aí, não tem dificuldade, não é? Então, pessoal, o contrato de comissão, vocês sempre ouvem falar dele, e aí nós tivemos aí uma introdução breve do que se trata. Passando adiante aí, nós vamos ver o contrato de representação comercial, que a lei chama de agência. É também um contrato de colaboração, não é? Entre o empresário que tem o produto e o serviço e o empresário, pessoa física ou jurídica, que quer representar aqueles produtos e serviços e assim ganhar em cima de cada operação que ele realizar. Observem aqui que o representante pode ser pessoa física ou jurídica. Pessoal, na representação comercial ou agência, o representante não tem o produto para pronta entrega. Ele aproxima o comprador do vendedor. Aí o negócio é fechado e ele ganha uma comissão em cima, ele ganha um percentual em cima, e aí o fornecedor manda o produto diretamente para o comprador. Não é isso? O representante comercial, ele apenas se coloca como o intermediário, mas ele não tem esse produto na mão, ele não adquire esse produto para revender, tá certo? Então aí ele é mais claro ainda que ele é um mero intermediador, mas é extremamente importante para todo mundo, né? Para o que quer comprar e para aquele
que quer vender, não é isso? Já no contrato de concessão mercantil, aí o concessionário compra o produto do vendedor, do fornecedor, tem o produto em mãos e entrega diretamente ao comprador. Veja aí que existe uma diferença, né? Esse contrato de representação comercial, pessoal, além de estar regulamentado no Código Civil, ele tem uma lei específica, que é essa lei 4.888 de 1965, que lá chama de contrato de agência, tá certo? No lugar de representação, a lei chama de contrato de agência. É o agenciador ou representante comercial, certo? Aí o representante ou agenciador de negócios, ele vai seguir as instruções do representado, ele procura os clientes para esses produtos que o representado tem, ele envia os pedidos ao representado, o representado avalia se vai cumprir ou não, se manifesta e, uma vez concordando, fecha-se o negócio e o representado vai mandar o produto diretamente para o adquirente e não para o representante. Apesar de que pode mandar também para o representante, nada impede, né? Mas pode mandar diretamente ou pode até mandar para o representante, mas o representante não compra o produto. Ele apenas faz a intermediação. Repito, isso é diferente da concessão. Na concessão, o concessionário compra o produto, tem o produto em mãos e revende. Ok? O contrato aí, esse contrato de representação, ele pode até ir além da simples intermediação. Nada impede que o representante e o representado estabeleçam em contrato que, além de representar, o representante vai também ajudar em alguma etapa da concretização dessa negociação. Por exemplo, ele vai receber o produto, ele vai entregar, ele vai prestar informações, algo desse tipo. Isso é possível também, certo? Ok? Então, o representado ele não é obrigado a aceitar todos os pedidos que o representante enviar para ele. Ele tem o direito de se manifestar contra ou a favor, tá certo? Essa subordinação que existe entre o representante comercial e o representado, ela também é uma subordinação empresarial. Ela não cria vínculo empregatício. Não temos aí carteira assinada, não. A remuneração do representante é por meio de um valor colocado em cima de cada operação e não através de um pagamento de um salário fixo, que é o que o empregado, através da CLT e da assinatura da carteira, tem, né? Então, o vínculo aí não é empregatício. Ele não tem direito a 13º, a férias, a vários os direitos que o trabalhador tem, né? FGTS e assim por diante, tá certo? Então, a representação, a subordinação do representante, ela diz respeito à organização de como esse trabalho vai ser feito, mas não há um vínculo empregatício. E, novamente, o representante pode também ter uma zona de atuação previamente delimitada, para evitar também a superposição e a concorrência entre representantes. Essa comissão, esse percentual que o representante vai ganhar em cima de cada venda vai ser estipulado em contrato, mas geralmente varia entre 3% a 5%. Geralmente. As partes podem colocar mais ou menos. Quando é que o representante vai receber esse percentual dos negócios que ele aproximou do representado? Geralmente, esse pagamento vai ocorrer somente depois que o cliente que adquiriu efetivamente pagar pelos bens comprados. Aí, então, em seguida, o representado repassa ao representante comercial, ao agenciador, a comissão que foi estipulada no contrato. Tá certo? Então, pessoal, estava olhando aqui o meu roteiro. Aqui nós finalizamos essa aulinha de hoje, tá certo? Para finalizar totalmente o nosso conteúdo do semestre,
faltam somente 2 contratos. Esse aqui, o 2.3, concessão mercantil ou distribuição, e o contrato de franquia. Na próxima aula, nós finalizaremos o conteúdo geral com mais esses 2 contratos, também numa aula curta, e aí nós vamos entrar num acordo para a data, se for possível, se tiver tempo para a gente negociar, a gente vê a data da terceira prova. Talvez não tenha espaço para negociação, tem que ser a data que sobrar. Mas nós vamos conversar isso aí na próxima aula, vocês já vão sabendo que em breve teremos a terceira prova, certo? Então, finalizamos aqui e estou, como sempre, à disposição de vocês no WhatsApp, no e-mail, ok? Quem quiser uma comunicação mais direta, manda diretamente pelo WhatsApp. O pessoal tem mandado mensagem sábado à noite, domingo, não tem problema nenhum para mim não, tá certo? Pode mandar a qualquer horário. Pode ser que eu não responda de imediato, mas vocês podem entrar em contato a qualquer horário, para mim não tem problema não, certo? Fiquem à vontade. Então, deixo um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima aula, e aqui eu vou encerrando. Até mais, pessoal.